Sabe, minha filha, tem coisa que nem o tempo dá conta de apagar. Eu sou prova viva disso. Porque algumas dores a gente não esquece, só aprende a carregar. Hoje eu vou te contar sobre um tempo em que eu era só uma menininha querendo colo e recebi mãos sujas no lugar. Eu não falo disso para me vitimizar, não. Eu falo porque eu sei que tem mulher aí do outro lado que ainda carrega o mesmo peso. Então fica comigo, vamos juntas nesse relato. E se fizer sentido para você, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que outras mulheres também precisam saber que não estão sozinhas. Eu não lembro exatamente a primeira vez que aquilo aconteceu. Talvez porque minha cabeça de criança tenha feito questão de apagar. Mas sabe o que eu nunca consegui esquecer? O cheiro. O cheiro de pinga, minha filha. Forte, azedo, misturado com cigarro barato. Era como um alerta, um aviso de que a noite não ia acabar bem. Eu era só uma menina, 8 anos, talvez 9. Uma criança que só queria brincar de boneca, de casinha. Eu desenhava muito também. Passava horas tentando colorir um mundo que não fosse tão cinza quanto o meu. Mas não adiantava. Quando o ponteiro do relógio se aproximava das 8 da noite, eu já começava a sentir aquele frio na barriga. O corpo da gente sente antes da cabeça entender, né? Meu estômago embrulhava, minha mão suava, e eu só sabia esperar. O bar ficava na esquina. Era pequeno, mas parecia que o diabo inteiro morava lá dentro. Ele saía de lá cambaleando, falando alto, rindo de um jeito que nunca ri em casa. E eu sabia, a qualquer momento, a porta ia bater forte. E quando ela batia, não era só o barulho que me assustava, não. Era o que vinha junto, o cheiro. Aquele cheiro de bebida que invadia a casa inteira, impregnava nas paredes, nas cortinas e em mim. Minha mãe, ela estava ali. Sempre esteve, fisicamente falando. Ela lavava a louça, varria a casa, às vezes fingia que assistia à televisão, mas era como se ela fosse um móvel, entende? Um objeto a mais naquele cenário. O olhar dela, vazio, perdido num lugar que eu nunca consegui alcançar. Eu falava, mãe, olha meu desenho, e ela só dizia, sem nem virar o rosto. Eu me sentia sozinha, mesmo tendo gente ao redor. Quando ele entrava, o clima mudava. Eu não sei explicar, mas era como se o ar ficasse mais pesado. Eu tentava ficar invisível, me encolhia num canto, ficava bem quietinha, torcendo para que ele não me notasse. Mas era inútil, ele sempre notava, sempre. E eu queria colo, sabe? Um abraço, um carinho no cabelo, um beijo de boa noite. Eu só queria isso. Mas o que eu recebia eram as mãos dele, pesadas, ásperas, fedidas. Mãos que sabiam machucar, não consolar. Ele ria baixo, com um hálito quente e ácido, e dizia coisas que eu não entendia direito, mas que me faziam querer desaparecer. Eu tentava fugir. Corria para o meu quarto, me escondia debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, mas ele achava, sempre achava. E quando me pegava, eu endurecia o corpo todo, ficava quieta, imóvel, como se eu pudesse me transformar numa boneca de pano, sem vida, sem reação. Minha mãe continuava lavando a louça. O som da água caindo na pia era o único barulho que acompanhava aquele horror. Eu pensava, ela vai ouvir, ela vai vir me salvar. Mas ela não vinha, nunca veio. Eu não sei se ela sabia. Acho que sabia, sim, mas preferia fingir que não. Eu não conseguia gritar. Eu queria, meu Deus, como eu queria gritar, mas a garganta travava. O medo era maior. Eu pensava, se eu gritar, ele me bate. Se eu gritar, ele mata minha mãe. Se eu gritar, ele mata eu. Então eu ficava ali, em silêncio. Um silêncio que me perseguiu por anos. E sabe o que é pior? Eu me culpava. Eu pensava, a culpa é minha, porque eu não gritei, porque eu não contei para ninguém, porque eu deixei acontecer. Eu era só uma criança, mas carregava uma culpa que não cabia nem em gente grande. Eu guardei esse segredo comigo por muito, muito tempo.
E cada vez que eu via o meu reflexo no espelho, eu lembrava, porque o toque dele ficou marcado na minha pele, mesmo que não tivesse mais nenhum sinal visível. Ficou na minha alma. Mas lá dentro, lá no fundo, eu fiz uma promessa. Uma promessa silenciosa, mas poderosa. Eu nunca, nunca ia deixar que isso acontecesse com os meus filhos. Eu não sabia como nem quando, mas eu ia sair dali. Eu ia criar um mundo onde minhas crianças teriam um colo de verdade. Um colo limpo, cheiroso, seguro. E sabe, minha filha, promessa de criança é coisa séria. Eu carreguei isso como um mantra, um escudo. Mesmo nas noites em que eu chorava baixinho debaixo do travesseiro, mesmo nos dias em que eu achava que não ia aguentar mais, eu lembrava da promessa, e ela me mantinha de pé. Eu fui crescendo com medo, mas também com força. Uma força que eu nem sabia que tinha, porque eu queria viver. Eu queria ter a chance de ser diferente. Eu não queria ser como a minha mãe, que fingia não ver. Eu queria ser o tipo de mãe que escuta, que protege, que acredita no que o filho fala. E cada vez que o cheiro da bebida voltava a encher a casa, eu jurava para mim mesma: eu vou sair daqui, eu vou sobreviver, eu vou ser diferente. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquela criança que eu fui, ela não morreu. Ela está aqui dentro de mim, sabe? Ela ainda chora às vezes, quando o cheiro da bebida me pega de surpresa em algum lugar, quando eu vejo uma criança triste no olhar, ela chora. Mas hoje eu consigo pegar essa criança no colo. Eu consigo dizer para ela: você não teve culpa. Você era só uma menininha querendo amor. E eu espero, de coração, que se alguma mulher estiver me ouvindo agora e sentindo essa mesma dor, que saiba que não está sozinha, que a culpa nunca foi dela, porque nenhuma criança deveria carregar esse peso. E assim, minha filha, eu fui aprendendo que o silêncio pode até nos machucar, mas a palavra, quando chega, liberta. E hoje eu posso contar, hoje eu posso falar, e cada palavra que eu digo é um pedaço do peso que eu deixo pelo caminho. Sabe, minha filha, tem um tipo de ausência que é pior do que não ter ninguém. É quando a pessoa tá ali, tão perto, mas parece que virou um fantasma. Era assim com a minha mãe. Ela dormia no mesmo quarto que eu. Às vezes dividíamos a mesma cama quando a casa estava cheia. Mas parecia que ela não me via. Eu podia estar chorando baixinho, virando para o canto, mordendo o travesseiro para não fazer barulho. Ela não perguntava nada. Não dizia: "O que foi, minha filha?" Nada. Eu me perguntava tantas vezes o que passava na cabeça dela. Será que ela fingia que não sabia? Será que ela achava que era culpa minha? Ou será que ela própria não sabia lidar com o que via ou imaginava? Eu nunca soube. E para ser sincera, acho que nem hoje eu saberia. Tinha dias em que ela me chamava para ajudar a lavar roupa, para varrer o quintal, e eu corria. Eu queria aquele momento de mãe e filha, mesmo que fosse para esfregar pano de chão. Porque nesses momentos, às vezes ela me olhava. Só isso, um olhar. E para mim já era um alívio. Era uma chance de existir um pouquinho para ela. Mas bastava ele chegar e ela desaparecia de novo. O olhar se perdia, o corpo enrijecia, ela baixava a cabeça, como quem quer sumir da própria pele, e eu fazia igual. Eu aprendi com ela a fingir que não via, que não doía, que não existia. Na escola eu era calada, não tinha amiga, não chamava atenção. Eu morria de medo de que alguém descobrisse. Eu achava que dava para ver na minha cara, que todo mundo sabia o que ele fazia comigo. E eu tinha vergonha, como se a culpa fosse minha. A professora uma vez me chamou no canto e perguntou: "Você tá bem, menina? Por que você não brinca com ninguém?" Eu balancei a cabeça, disse que sim, que só era tímida. E ela acreditou.
Ninguém nunca olhou de verdade para mim. Minha mãe, ela rezava. Eu lembro dela rezando baixinho antes de dormir. E eu pensava, ela tá rezando para quê? Para parar? Para esquecer? Para não ter culpa? Eu nunca soube. Ela não falava de Deus comigo. Não me ensinou a rezar. Então eu rezava do meu jeito. Deus, não deixe ele mexer em mim hoje, por favor. E quando ele não mexia, eu achava que minha reza tinha funcionado, mas era raro. Às vezes ele vinha mesmo assim, e minha mãe, ela continuava no mesmo canto, olhando para a parede, para o nada. Eu me perguntava, por que ela não me protege? E eu jurei com todas as minhas forças, eu não vou ser essa mãe. Eu não vou virar as costas para os meus filhos. Eu cresci desconfiando das pessoas. Eu não confiava em homem nenhum, nem nos professores, nem nos vizinhos. Eu achava que todo homem era um perigo e que toda mulher era fraca. Eu não falava com ninguém sobre isso, mas dentro de mim era assim que eu via o mundo. E mesmo assim, eu queria tanto que minha mãe me olhasse de verdade, que me dissesse que me amava, que ia cuidar de mim. Eu queria um cafuné, um beijo de boa noite, um carinho no cabelo. Só isso. Mas ela nunca deu. Eu fui crescendo e me afastando dela, mesmo morando na mesma casa. Era como se a gente falasse línguas diferentes. Eu queria gritar com ela, queria perguntar: por que você não fez nada? Por que você me deixou sozinha? Mas eu nunca perguntei. Eu não tinha coragem e também tinha medo da resposta. Quando eu virei mocinha, com uns 12, 13 anos, eu passei a me trancar no quarto. Eu colocava o armário encostado na porta para ele não entrar. Eu sabia que não adiantava muito, mas era o que eu tinha. Era a minha forma de lutar. Minha mãe? Ela nunca perguntou o porquê daquilo. Nunca quis saber o que eu tanto escondia. Ela fingia que era normal. E eu fingia que também. E o peso desse silêncio... Ah, minha filha, esse era o peso mais cruel. Porque eu não tinha com quem dividir. Eu queria contar para alguém, mas não sabia como. E mesmo que eu soubesse, quem ia acreditar numa menina muda, calada, que vivia encolhida num canto? Então eu fui crescendo com um buraco dentro de mim. Um buraco feito de ausências. A ausência do meu pai, que eu nem sabia quem era. A ausência da minha mãe, que estava ali, mas não estava. A ausência de proteção, de afeto, de palavra. E quando eu ficava doente, com febre ou dor de barriga, eu chorava baixinho, não era pela dor do corpo, era a saudade de um colo que eu nunca tive. Eu queria alguém que dissesse, vai passar, eu tô aqui. Mas não tinha. Então eu mesma aprendi a me cuidar, a me dar colo do jeito que dava. Eu abraçava o travesseiro, fazia carinho no meu próprio cabelo. Eu me embalava sozinha, como se eu fosse minha própria mãe. E cada vez que eu fazia isso, eu reforçava a promessa que eu tinha feito lá atrás. Eu não vou como essa mulher. Eu não vou deixar minha filha, meu filho crescerem assim. Eu vou estar presente, de verdade. Eu não sabia quando teria filhos. Não sabia nem se teria. Mas a promessa estava feita. E promessa de menina ferida é coisa sagrada. Porque a gente não promete por querer. A gente promete por sobrevivência. E assim eu segui, vivendo um dia de cada vez, esperando o dia em que eu ia poder sair daquela casa, esperando o dia em que eu não ia mais precisar sentir o cheiro da bebida, ouvir a porta batendo, sentir um medo dentro do peito.
Mas antes de ir embora, eu ainda tinha que aprender a viver com a ausência da minha mãe. Porque essa eu carreguei comigo por muito tempo. Eu não sei te explicar o que é carregar um segredo pesado quando se é criança. Porque criança devia carregar brinquedo, caderno, sonho, não segredo. Ainda mais um segredo sujo, dolorido, que te faz sentir culpa sem ter culpa de nada. Eu guardava tudo dentro de mim porque eu achava que era errado falar. Eu pensava que se eu contasse para alguém, alguma coisa muito ruim ia acontecer, ou comigo, ou com a minha mãe. Ou pior, que ninguém ia acreditar. Eu era só uma menina calada, esquisita, ninguém dava muita bola para mim. Tinha dias que eu ficava ensaiando na cabeça como eu ia contar para a professora. Eu imaginava que ela ia se abaixar na minha altura e dizer: "Conta para mim o que está acontecendo." Eu até sabia o que eu queria dizer, mas na hora que eu via ela de verdade, eu travava, porque na minha cabeça o que eu tinha para contar era feio demais. Eu era feia demais por dentro, suja. E o tempo foi passando. Eu virei adolescente, o corpo mudando, as pessoas comentando, os meninos olhando diferente. E cada vez que alguém olhava para mim com desejo, com interesse, eu sentia nojo. Nojo deles, nojo de mim, porque o toque daquele homem ainda estava grudado na minha pele, como se fosse uma tatuagem invisível. Eu me escondia em roupas largas, tentava ficar invisível. Eu não queria ser bonita, eu não queria chamar a atenção de ninguém, eu queria só existir em paz. Mas paz naquela idade parecia um luxo que não era meu. E o segredo? Ele foi virando uma pedra no meu peito, pesava, doía, machucava. Eu tinha medo de dormir, porque o sonho sempre trazia lembranças, e tinha medo de acordar, porque o dia podia trazer tudo de novo. Vivia num limbo. Tinha um rapaz que gostava de mim na escola. Ele tentava puxar conversa, me dava chocolate, dizia que eu era bonita. Eu sentia a raiva dele. Eu queria gritar na cara dele: "Bonita? Eu? Você não sabe quem eu sou. Não sabe o que fizeram comigo." Mas eu sorria sem graça e me afastava. Porque como explicar um segredo que eu mesma não entendia direito? Eu também pensava na minha mãe. Às vezes eu a observava de longe, cansada, abatida, envelhecida antes do tempo, e eu sentia raiva, uma raiva que queimava por dentro. Como é que ela deixava aquilo acontecer? Por que ela não me salvava? Mas ao mesmo tempo eu tinha pena dela. Era confuso, eu a amava e odiava no mesmo minuto. O segredo criou muros entre nós. Ela não me conhecia, eu não a perdoava. E assim a gente ia vivendo. Duas mulheres na mesma casa, cada uma sozinha do seu jeito. E o que mais me doía era que eu não sabia se um dia eu ia conseguir contar para alguém. Eu tinha medo de que, se um dia eu falasse, as palavras saíssem tão feias, tão pesadas, que quem ouvisse fosse se afastar de mim, como se eu fosse contagiosa. Eu carregava vergonha. Não era vergonha do que fizeram comigo. Era vergonha de ter deixado acontecer, de não ter gritado, de não ter impedido, de ter ficado em silêncio. E por muitos anos, eu achei que esse segredo ia me acompanhar até o fim da vida. Eu não sabia que um dia eu ia conseguir olhar para isso tudo de frente, que um dia eu ia falar sem sentir que eu era a culpada. Mas isso, minha filha, isso eu te conto mais pra frente. Sabe, minha filha, por muito tempo eu me culpei por não ter gritado, por não ter feito escândalo, não ter corrido para a rua pedindo socorro. Eu ficava me perguntando por que eu não gritei, por que eu deixei acontecer tantas vezes. E essa pergunta me torturou por anos. Eu me lembro de ficar deitada, quietinha,
paralisada, e a cabeça gritando por dentro. Eu queria que minha boca obedecesse o que meu coração pedia. Eu sonhava com aquele grito, imaginava ele ecoando pela casa, acordando todo mundo, fazendo minha mãe me ouvir, fazendo os vizinhos aparecerem. Eu queria tanto, mas tanto. Mas o grito não vinha. O medo travava tudo. O corpo ficava duro, pesado. Parecia que eu era uma pedra. E sabe o que é mais cruel? Eu achava que isso era culpa minha, que eu era fraca, que se eu tivesse reagido, gritado, batido, mordido, talvez tudo tivesse acabado ali. Talvez ele tivesse medo. Talvez minha mãe tivesse acordado de verdade. Eu pensava isso todos os dias, como se eu tivesse falhado, como se eu tivesse permitido. E isso, minha filha, dói mais do que a lembrança do toque dele. Porque o toque passa, mas a culpa... Ah, essa se agarra na gente feito carrapato. Eu cresci com isso latejando dentro de mim. Quando alguém brigava comigo na escola, quando um professor me chamava atenção, eu ouvia a voz dentro da minha cabeça dizendo: "Você merece. Você não gritou. Você deixou acontecer." Eu carregava um julgamento interno que não me dava descanso. E o tempo foi passando. Adolescente, eu via as outras meninas falando de namoradinhos, de beijos roubados, de paixões. Eu só pensava no quanto eu era diferente delas. Eu achava que não merecia ser amada. Porque quem não grita não merece carinho, quem não luta não merece afeto. Eu me sentia suja. Não por fora, mas por dentro. Era como se todo mundo pudesse ver que eu era uma menina que não gritou quando devia, que ficou calada, que aceitou. E mesmo quando eu já era moça, que eu já tinha meu corpo de mulher, essa culpa me acompanhava. Eu ouvia histórias de mulheres que enfrentavam abusadores, que gritavam, que batiam, que fugiam. E eu? Eu virei o quê? Eu só fiquei quieta. Eu deixei acontecer. Eu achava que nunca ia me perdoar por isso. E tinha dias que eu queria voltar no tempo, pegar aquela menina que eu fui pelo braço e sacudir ela. Grita, pelo amor de Deus, grita! Mas ela não gritava, nem nos meus sonhos, nem nas minhas lembranças. Até que um dia, eu li uma coisa num livro velho que peguei emprestado. Dizia assim: a criança que não grita é a mesma que foi ensinada a ter medo de fazer barulho. Aquilo me bateu fundo, porque era isso. Eu cresci aprendendo que criança não podia incomodar, não podia falar alto, não podia desobedecer adulto. Eu era criada no silêncio, na obediência. Eu tinha medo de tudo, de apanhar, de ser expulsa de casa, de causar vergonha. Então, na hora que mais precisava de voz, minha voz não veio. Não por fraqueza, mas por medo. Um medo que não era culpa minha. Demorei anos para entender isso, minha filha. Anos. Até que um dia, eu olhei no espelho, já com mais de 30 anos, e falei comigo mesma: você não gritou porque não deixaram você aprender a gritar. Você não teve culpa. Eu chorei tanto esse dia. Chorei como nunca. Foi um choro diferente, um choro de quem começa a se perdoar. E aos poucos eu fui entendendo que o meu silêncio não era sinal de fraqueza. Era o jeito que eu tinha de sobreviver. Porque cada noite que eu sobrevivi calada, era um dia a mais que eu ganhava de vida. Um dia a mais de esperança. Um dia a mais de chance de sair dali. E eu saí. Saí daquele inferno. Saí daquela casa. Não foi fácil, mas cada passo que eu dava para longe era um grito que eu não tinha dado antes. Era como se meus pés gritassem por mim. Eu ainda demorei para contar para alguém, mas o primeiro grito de verdade veio quando eu falei, quando eu abri a boca e contei a minha história. E cada palavra que eu soltava
era um pedaço daquela culpa indo embora. Hoje, quando eu lembro daquela menina que eu fui, eu não sinto mais raiva dela. Eu sinto pena, sinto amor, sinto vontade de abraçar. Eu diria para ela: você foi forte, você sobreviveu. O seu silêncio foi a sua armadura. E se você que está me ouvindo aí do outro lado também carrega essa culpa, essa sensação de que devia ter gritado, de que devia ter feito algo, deixa eu te dizer uma coisa. Você não teve culpa. Você fez o que dava para fazer. E se ficou quieta, foi porque o medo era grande demais. Mas você está aqui, está viva. E cada vez que você conta, que você sente, que você lembra, você está gritando agora. E isso basta. Isso já é muito. Minha filha, eu não sei te dizer quando exatamente eu fiz essa promessa, mas eu sei que foi cedo, muito cedo, porque cada vez que ele me tocava, cada vez que eu sentia o cheiro da bebida invadindo o meu quarto, eu repetia para mim mesma, baixinho, quase como um mantra: eu não vou deixar isso acontecer com meus filhos, nunca. Era uma decisão silenciosa, mas era a coisa mais forte que eu tinha dentro de mim. Eu não sabia se um dia eu ia ter filhos, se eu ia ser mãe, mas se eu fosse, minha filha, eu seria diferente. Eu não ia fingir que não via, eu não ia virar as costas, eu não ia lavar a louça enquanto minha filha chorava no canto do quarto. Eu carreguei essa promessa dentro do peito como quem carrega uma bússola, porque eu não sabia o caminho, mas eu sabia onde eu não queria chegar. Eu não queria ser minha mãe. Eu não queria repetir aquela história. Quando eu era adolescente e via outras meninas engravidando cedo, eu tinha pavor. Eu pensava: e se eu tiver um filho embora? E se eu não souber protegê-lo? E se eu me tornar igual a ela, que fechou os olhos? Isso me deixava apavorada. Então eu evitava qualquer relação, qualquer envolvimento. Eu tinha medo de homem, medo de sexo, medo de tudo. Eu só comecei a namorar de verdade já perto dos 20 e poucos anos. E mesmo assim com muito cuidado, muito receio. Eu investigava o caráter, o jeito, o olhar. Eu não queria alguém que me lembrasse nem de longe o cheiro dele. Eu queria um homem que tivesse alma limpa, olhar limpo, toque leve. Quando eu conheci o pai dos meus filhos, eu ainda tremia por dentro. Eu tinha medo de confiar. Mas ele tinha um jeito diferente, me ouvia, me respeitava e, principalmente, ele não bebia. Para mim, isso era condição. Eu não queria cheiro de álcool perto de mim nunca mais. Ainda assim, quando engravidei do meu primeiro filho, o medo voltou. Eu olhava para minha barriga crescendo e pensava: será que eu vou saber cuidar? Será que eu vou ser mãe de verdade ou vou repetir o que vivi? Mas sabe o que me surpreendeu? O instinto, o amor que nasceu junto com ele. Quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez, eu jurei, olhando nos olhos dele: ninguém nunca vai te tocar com mãos sujas. Ninguém. E eu cumpri essa promessa, minha filha, com cada fibra do meu ser. Eu era o tipo de mãe que queria estar sempre perto, que queria ouvir tudo. Quando ele chorava, eu corria. Quando ele ria, eu ria junto. Eu queria ser presença, não ausência. Quando tive minha menina, foi igual. Eu olhava para ela e lembrava da menina que eu fui. Eu via nela a pureza, a inocência que um dia roubaram de mim. E eu me prometia todos os dias: você vai crescer sabendo que tem mãe, que tem proteção, que tem voz. Eu nunca deixei meus filhos sozinhos com ninguém que eu não confiasse de olhos fechados. E olha, minha filha, confiança para mim era coisa rara. Eu era desconfiada até da sombra, mas era o preço que eu pagava pela promessa que eu fiz. Eles cresceram sabendo que podiam me contar tudo, que eu ia ouvir, acreditar, proteger. E sabe, isso me curou um pouco. Cada vez que eu via que meus filhos se sentiam seguros, eu sentia que estava resgatando aquela menina que um dia eu fui. Eu nunca precisei dizer para eles o que aconteceu comigo, não quando eram pequenos,
mas hoje, já grandes, eu contei. Eu precisei contar porque eu queria que eles soubessem que o amor que eu dei para eles não nasceu do nada, nasceu da dor, da falta, da promessa. E eu olho para eles hoje, adultos, íntegros, felizes, e penso: eu consegui, eu quebrei o ciclo. Eu não repeti a história da minha mãe. Eu não fui ausência. Eu fui colo, fui escuta, fui proteção. Claro que eu tenho minhas falhas, minhas dores, minhas limitações, mas essa promessa, essa eu cumpri, porque era questão de vida ou morte para mim. Eu não suportaria que meus filhos passassem pelo que eu passei. E é por isso que eu digo, minha filha, a gente não escolhe o que fizeram com a gente, mas a gente escolhe o que faz com isso. Eu escolhi transformar em cuidado, em amor, em presença. Eu me tornei a mãe que eu queria ter tido, e isso, para mim, já é uma forma de vitória. Sabe, minha filha, a gente passa a vida toda tentando esquecer certas coisas, fingindo que não aconteceu, que ficou para trás. Eu fiz isso por muito tempo. Eu achava que quanto mais eu escondesse aquela menina ferida lá dentro de mim, mais forte eu seria. Mas um dia o corpo cobra, a alma cobra, e eu comecei a sentir esse peso de um jeito que já não dava mais para fingir. Eu comecei a ter crises de ansiedade, antes mesmo de saber o que era isso. O coração acelerava do nada, o suor vinha, a cabeça rodava. Eu achava que era doença, que eu ia morrer. Mas não era o corpo, era a alma gritando o que eu calei por anos. Foi aí que eu comecei a me olhar no espelho de um jeito diferente. Eu já era mãe, já tinha minha família, mas dentro de mim ainda existia aquela menina. E ela estava cansada de se esconder. Eu comecei a escrever. Pegava um caderno velho e escrevia tudo que vinha na cabeça. Escrevia para ela, para mim mesma. E nessas palavras, eu comecei a reencontrar a minha história. Um dia, sozinha em casa, eu peguei um espelho pequeno, sentei na cama e olhei fundo no meu próprio olhar. Foi difícil, viu? Porque ali refletido não estava só a mulher que eu tinha me tornado. Estava a menina calada, apavorada, cheia de medo. Eu chorei tanto aquele dia, mas foi um choro diferente. Era como se eu estivesse dizendo para ela: agora eu te vejo, eu sei que você existiu, eu sei o que você passou. Foi o primeiro passo para libertar o segredo. Eu percebi que não dava mais para carregar sozinha, eu precisava falar. Então, com muito custo, eu procurei ajuda. Fui numa psicóloga. Eu tremia só de pensar em contar para alguém, mas eu sabia que precisava. E quando eu contei, quando eu finalmente disse em voz alta o que ele tinha feito comigo, sabe o que eu senti? Um alívio, um peso saindo do peito. Era como se eu tivesse aberto uma janela num quarto escuro. A luz entrou. Ela me olhou com tanto respeito, com tanto cuidado, e pela primeira vez eu ouvi de alguém: você não teve culpa. Você era só uma criança. Você não podia mesmo gritar. Você fez o que dava para fazer. Eu precisei ouvir isso. Precisei ouvir de outra boca que não era minha. E a partir dali, eu comecei a me libertar. Não foi rápido, não foi fácil. Teve dia que eu quis desistir, que eu quis voltar para o silêncio, mas eu segui. Eu aprendi a dar voz àquela menina dentro de mim. Eu aprendi a cuidar dela. Porque por muito tempo eu só quis que ela sumisse. Mas agora eu entendi que ela precisava de mim, que eu precisava cuidar dela como cuidei dos meus filhos. Eu passei a escrever cartas para mim mesma. Às vezes escrevia como se fosse minha mãe pedindo perdão, outras vezes era eu mesma me dizendo que eu sobrevivi, que eu era forte, e cada palavra era uma parte do segredo que se dissolvia. Teve um dia, minha filha, que eu me olhei no espelho de novo e não chorei. Eu sorri. Um sorriso tímido, mas sincero. Porque ali eu vi não só a mulher que tinha superado, mas a menina que finalmente tinha sido acolhida. Foi um reencontro.
um abraço de mim comigo mesma. E foi aí que eu senti que o segredo não tinha mais poder sobre mim. Ele existia, claro, ele sempre vai existir, mas ele não me definia mais. Eu também contei para algumas pessoas da família, não todos, porque tem gente que não merece saber da nossa dor, mas contei para quem eu sabia que ia me ouvir de verdade, e contar foi libertador. Foi como abrir a janela, a porta, deixar o ar entrar. Eu nunca quis vingança. Eu nunca desejei mal para ele, porque eu sabia que o que ele fez era monstruoso, mas eu não queria que a maldade dele definisse quem eu era. Eu queria ser livre. E ser livre, para mim, era viver sem carregar esse peso. Eu reencontrei a mulher que eu sou, e com ela, eu reencontrei a menina que eu fui. Hoje, quando eu sinto medo, quando o passado tenta bater na porta, eu pego essa menina no colo. Eu digo para ela: agora tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu te cuido. E sabe o que é bonito? Quando eu contei minha história, eu descobri que outras mulheres perto de mim também tinham segredos guardados, cada uma com sua dor, sua história. E eu percebi que o silêncio não era só meu, que o segredo não era só meu. Foi aí que eu entendi. Falar não é só libertar a si mesma, é acender uma luz para outras mulheres que ainda estão no escuro. E é por isso que eu tô aqui hoje te contando tudo isso, minha filha. Porque se tem uma mulher aí do outro lado me ouvindo e guardando um segredo pesado como o meu, eu quero que ela saiba. Você não precisa carregar sozinha. Não precisa mais. Eu libertei o segredo, e libertando ele, eu me libertei também. Sabe, minha filha, hoje, depois de tantos anos, se eu pudesse voltar no tempo e encontrar aquela menininha que eu fui, eu teria tanta coisa para dizer para ela. Eu imagino ela ali, sentada num canto do quarto, abraçando as pernas, olhando para o nada, com aquele olhar perdido, o cabelo bagunçado, o rostinho sujo de choro, tão pequena, tão sozinha. Eu me ajoelharia diante dela, bem devagar, para não assustar. Eu seguraria o rostinho dela com as mãos, bem de leve, e diria: Ei, eu te vejo. Eu sei o que você passou. Eu sei o peso que você está carregando aí dentro do peito. Eu diria para ela que ela não teve culpa, que o que fizeram com ela não define quem ela é, que ela não é suja, nem errada, nem fraca, que o silêncio dela não foi covardia, foi sobrevivência. Eu explicaria que o medo é tão grande que às vezes ele vira uma mordaça, e que tá tudo bem, que ela não precisava ter gritado para ser forte. Eu abraçaria com toda a força do mundo, um abraço longo, apertado, daqueles que a gente sente o coração do outro batendo, e eu sussurraria no ouvido dela: você não tá sozinha. Eu tô aqui agora. Eu vou te proteger. Eu diria para ela que um dia ela vai crescer, que ela vai ter uma vida que vale a pena ser vivida, que ela vai ser mãe e vai ser uma mãe diferente, que ela vai saber dar o colo que nunca teve, que ela vai ter amigos, vai ser amada, vai dançar, vai rir de novo, que ela vai aprender a confiar mesmo que leve tempo. Eu contaria para ela que lá na frente ela vai conseguir contar a própria história sem chorar de vergonha, sem baixar a cabeça, que ela vai transformar a dor em força, o silêncio em palavra, o medo em coragem, e que um dia ela mesma vai ser capaz de se olhar no espelho e dizer: eu venci. Eu sei que ela duvidaria. Eu sei que ela olharia para mim com olhos desconfiados, achando que eu tô mentindo, mas eu insistiria. Eu seguraria firme nas mãos dela e diria: confia em mim. Você vai sobreviver. E não só isso, você vai florescer. Eu também pediria desculpas para ela, por ter demorado tanto para voltar e resgatá-la, por ter tentado esquecê-la, por ter fingido que ela não existia. Eu diria: me perdoa por ter te deixado tanto tempo sozinha aí dentro. Eu tinha medo de te olhar nos olhos, mas agora eu tô aqui e eu prometo que não te abandono nunca mais. Porque hoje eu sei, minha filha, que a gente não pode abandonar quem a gente foi.
A criança que a gente foi mora dentro da gente, e se a gente não cuidar dela, a gente cresce pela metade. A gente vira adulto com um vazio que nada preenche. Hoje, quando eu fecho os olhos, eu consigo ver ela sorrindo para mim. Um sorriso tímido, mas cheio de esperança. E isso não tem preço, porque é como se eu tivesse finalmente dado para ela o colo que ela sempre quis. Eu queria que toda mulher que me ouve agora fizesse esse exercício. Feche os olhos. Imagina a menina que você foi. Olha para ela com carinho. Não com cobrança, não com julgamento, mas com amor, com paciência, com o respeito que ela merece. Porque cada mulher carrega uma menina dentro de si. Uma menina que talvez tenha chorado escondida, que talvez tenha aprendido a se calar, a se esconder. Mas ela está aí, pedindo para ser vista, ouvida, acolhida. E eu te digo, minha filha, quando a gente acolhe essa menina, a gente se transforma, a gente se liberta. Porque a força que a gente precisa para seguir em frente não está lá fora, está dentro da gente, está nessa criança que sobreviveu. Eu não sei como teria sido minha vida se eu tivesse tido colo de verdade, se minha mãe tivesse me ouvido, se tivesse me protegido. Talvez eu tivesse sido mais leve, mais feliz. Mas hoje eu não carrego mais raiva dela. Eu entendi que ela também era uma mulher ferida, cheia de medo, cheia de silêncios. Ela não soube me amar do jeito que eu precisava, mas eu soube amar os meus filhos. E isso é o que importa. Eu quebrei o ciclo, eu ressignifiquei a minha história, e hoje eu tenho orgulho de quem eu me tornei. Não porque eu fui forte o tempo todo, mas porque eu tive coragem de me olhar de frente, de cuidar da menina que eu fui. E eu quero que você saiba, minha filha, que você também pode, que todas nós podemos. O passado dói, mas não precisa ser prisão. Ele pode ser ponte para um futuro onde a gente não se define mais pela dor, mas pela superação. Então, se tem uma coisa que eu quero que fique desse nosso relato, é isso. Você não tá sozinha. A sua menina interior tá aí. E ela merece colo, merece escuta, merece amor. E eu tô aqui para te lembrar disso. Sempre. Se essa história mexeu com você, minha filha, se em algum momento você enxergou a menina que você foi ou que ainda é aí dentro, não guarda isso sozinha, não. Deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que você viveu. Eu prometo que eu leio cada relato com o coração aberto, porque eu sei que não é fácil abrir certas feridas. Compartilhe esse vídeo com alguma mulher que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes, o que falta para o bem começar a se curar é escutar que não está sozinha, que a dor dela faz sentido, que ela tem direito de falar, de chorar, de se reencontrar. E se você quiser ouvir mais histórias assim, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui é um espaço seguro, um cantinho de colo, de escuta, de memória. Eu tô aqui, minha filha, e você não tá sozinha.